Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para falar de Libertadores da América, porque essa semana teremos a definição de todos os times, os 32 times que participarão da edição do torneio. É claro que a Libertadores já começou em fevereiro, né, nas suas fases preliminares. Agora estamos na terceira fase, onde 8 times brigam por 4 vagas. E a gente vai explicar como é que está a situação, né, desses times, os prováveis, os favoritos, enfim. E claro, quem são os bichos papões aí dessa Libertadores da América? Quantos campeões da Libertadores tem nessa edição? Será que a Sul-Americana tá mais forte do que a Libertadores? Já ouvi aí muita gente falando e tal. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Somos mais de 50 mil inscritos aqui no Dois Toques. A gente quer agradecer a sua moral. Inscreva-se nesse canal. Você, principalmente, que torce para um time que está na edição da Libertadores da América. A gente lamenta aí o Bahia, que caiu pro O'Higgins, né? Realmente foi horrível o que aconteceu com o Bahia, mas agora é focar na temporada. Tem o Botafogo na pré-Libertadores, na terceira fase, a gente vai falar aqui desses jogos importantes da terceira fase, e é claro, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e a surpresa Mirassol. Quem pode ser cabeça de chave? Tirando os brasileiros, quem incomoda nessa Libertadores? Quantos campeões tem nessa edição? Enfim, a gente vai trazer tudo, um raio-x para você, porque a partir de hoje já começa a se definir a turma que vai compor a fase de grupos do pote 4, né, junto com essas que já estão, essas 28. Então, 29, 30, 31, 32. Bom, hoje tem Botafogo e Barcelona de Guayaquil no Newton Santos. Primeiro jogo lá em Guayaquil, 1-1. Botafogo favorito, obviamente, né, para vaga. Mas vale destacar que o time do Barcelona é um time chato fora de casa, né? É um time enjoado, um time que resiste à derrota fora de casa. Às vezes dentro de casa não constrói um bom resultado e fora de casa vai buscar. É claro que há uma diferença, né? Até o time do Barcelona do ano passado, por exemplo, era um time inferior a esse. O Barcelona, ele está com um ritmo de jogo ainda muito lento, né? Está no 4º, 5º jogo na temporada, jogou no Clássico contra o Emelec no fim de semana passado, botou um time misto, para não ficar realmente tão fisicamente defasado, mas esse Barcelona não é um Barcelona tão forte como a gente viu nos últimos anos, nas últimas temporadas. Aquele time que eliminou o Corinthians, por exemplo, era mais forte do que esse, né? Então acho que o Botafogo tem plenas condições de integrar o pote 4 para o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Vai ser mais um campeão, né? Se for o Botafogo, o classificado desse confronto, sai hoje, né? Mais um campeão para integrar aí a Libertadores da América. O Barcelona de Guayaquil, ele é vice-campeão 2 vezes da Libertadores, né? É o máximo que ele conseguiu. O Fogão não. O Fogão é o campeão de 2024, ainda com alguns jogadores daquela conquista. Se passar, chega forte. O time mais forte desse pote 4 certamente será o Botafogo. Muitos vão lamentar ter o Botafogo no grupo se o Glorioso passar pelo Barcelona de Guayaquil hoje. Se o Barcelona passar, não acho que vai ser uma equipe nem favorita para passar de fase, na fase de grupos. Ano passado o Barcelona já não conseguiu, né? E era um grupo bem mais simples e o Barcelona não conseguiu ir para as oitavas de final. Esse ano eu acho que se acontecer uma zebra, porque para mim vai ser zebra o Barcelona eliminar o Botafogo, acho que vai ser uma equipe bem-vinda, né? Porque Guayaquil não tem altitude, né? É o time equatoriano que não joga com a altitude a seu favor e tecnicamente não é um time dos melhores, tá? Bom, o outro confronto é o Juventud do Uruguai e o Independiente Medellín. Primeiro jogo no Uruguai, 1-1. O Juventud de las Piedras é um time que pouca gente conhece, né? Eu até falei na semana passada que é o time do Barrandegui, ex-lateral direito do Botafogo, um dos piores que já passou por General Severiano. E é uma surpresa o Juventud. Acho que o confronto está aberto. O Independiente Medellín também não é nenhum super time, tem mais tradição, tem mais camisa, tem mais time e é favorito.
né? Da mesma forma que o Botafogo vem por uma vitória dentro de casa, o Medellín também, né? Representando aí o futebol colombiano, ok? Bom, o outro confronto é O'Higgins e o Tolima. O O'Higgins venceu o primeiro jogo no Chile, 1-0. O O'Higgins eliminou o Bahia, vale lembrar, né? Então, é fácil para o Tolima. Não, não é fácil. Os times colombianos são favoritos, ao meu ver, né? Tecnicamente tem um pouquinho a mais aí a oferecer, mas o O'Higgins do Chile já mostrou que não veio para passear, não veio para brincar, né? Então vai tentar pelo menos ali segurar a vantagem, levar para os pênaltis, porque nos pênaltis conseguiu a classificação contra um time muito melhor que é o Bahia, né? Mas o Tolima tem time para reverter essa vantagem. Entre o O'Higgins e Tolima, acho que o Tolima é um time mais chato numa fase de grupos, né? Da mesma forma, Juventud do Uruguai, Independente Medellín, acho que o Medellín é mais chato por conta de torcida, né? O Juventud é estádio vazio, né? Para os times brasileiros, pegar um Juventud de Las Piedras é maravilhoso, né? No Uruguai, a grande verdade é que é Peñarol e Nacional e não se fala mais nisso, né? Bom, e o outro confronto que fecha aí a conta, né? Carabobo da Venezuela e Sporting Cristal do Peru. Esse confronto acho que já está meio que definido, né? Porque na Venezuela o Cristal já venceu por 1-0. Então o tradicional time peruano, finalista de Libertadores, né? 97, Sporting Cristal vem com uma boa vantagem para no Peru conseguir a classificação para a fase de grupos. Bom, se tudo acontecer como favoritismo aponta, né, teríamos Sporting Cristal. Eu aposto no O'Higgins, mesmo o Tolima sendo um pouquinho melhor, né? Sporting Cristal, O'Higgins, Botafogo e Independente Medellín, tá? E aí esses 4 times integrariam o pote 4 para no dia do sorteio da Libertadores, né? Como é do pote 4, o Botafogo pode pegar um brasileiro. Mas provavelmente teremos apenas 3 brasileiros como cabeça de chave. Como o Cruzeiro ficou muitos anos sem participar, mesmo sendo um bicampeão da Libertadores, o que define cabeça de chave é ranking, né? E o Cruzeiro está lá atrás, no ranking da Conmebol. Peñarol está na frente, Nacional está na frente, a LDU está na frente, né? Então o Cruzeiro não deve ser um cabeça de chave, tá? Não deve ser um cabeça de chave. Mas pelo ranking Conmebol, Palmeiras, Flamengo e Fluminense devem ser cabeças de chave, tá? Então provavelmente o Botafogo pode entrar aí num grupo com brasileiro, que vem do pote 4, ainda tem Cruzeiro, Corinthians e Mirassol. Há uma possibilidade também de Cruzeiro, Corinthians e Mirassol integrarem esse grupo do Botafogo. Cruzeiro, Corinthians e Mirassol só não podem integrar grupos de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, né? Porque times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. Então a probabilidade de o Botafogo, vindo do pote 4, pegar um grupo com o brasileiro é razoável, tá? São 5 times, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e ainda o Mirassol, 6 times, né? Então só 2 grupos não teriam brasileiros, né? Então a probabilidade do Botafogo entrar num grupo com um time brasileiro é muito grande, tá? E é claro que nenhum time brasileiro gostaria de ter o Botafogo no seu grupo, né? Afinal de contas, é um time que vai se reforçar muito, né, para a fase de grupos. E nós temos, nessa edição da Libertadores, talvez o menor número de campeões dos últimos anos, né? Se o Botafogo passar, que eu acredito que vai passar, teremos aí, tirando o Mirassol, 6 campeões de Libertadores. Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, né? 6 campeões só do Brasil. Da Argentina, o bicho-papão é o Estudiantes, que é sempre chato, mas enfraquecido. Sem o Medina, sem o seu treinador, Eduardo Domingues. Então é um Estudiantes enfraquecido, que vem como cabeça de chave, mas vem enfraquecido. O Boca Juniors é sempre o Boca, mas também não vem no seu melhor momento, mas bem melhor do que o Boca da temporada passada, que morreu na pré-Libertadores, né? Não tem o River Plate, não tem o Racing. Então os times argentinos aí que a gente destaca, basicamente Estudiantes e Boca, né? Tem Nacional e Peñarol, dependendo do momento, podem ser chatinhos, o Peñarol mais do que o Nacional, porém, tirando isso,
Não temos aqueles times chatos, né? Olímpia não vai jogar Sul-Americana. Falei o Racing, né? E o River Plate vão jogar Sul-Americana. O Nacional e o Peñarol do Uruguai estão aí, mas o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, não estará nessa edição, um campeão também, um bicampeão. Então, dá para dizer que a Libertadores, né, que é a mais fácil, isso não existe, né? Quem viu Botafogo e Potosí, quem viu Bahia e O'Higgins sabe que não tem jogo fácil. Mas é uma edição sem tantas figuras tarimbadas ali, tá? Por outro lado, a Sul-Americana vai ter um grupo interessante, tá? Como eu falei para vocês, o Olímpia, o River, o Racing, o Atlético Nacional de Medellín, aí tem Grêmio, São Paulo, Vasco, campeões de Libertadores, né? Times tradicionais, mas que não vivem um grande momento. Então, assim, não dá para falar que a Sul-Americana é mais interessante que a Libertadores, vai ser melhor de se ver. Primeiro que pro time estar lá na Sul-Americana, tá uma merda, né? Mas não tá bem, senão estaria na Libertadores, né? Então nunca vai ter esse papo de que a Sul-Americana é mais interessante que a Libertadores, porque os melhores estão na Libertadores. Se não tá na Libertadores é porque não tá bem. Se não tá bem, tá na Sul-Americana. É claro que a Sul-Americana não vai ser melhor do que a Libertadores da América, né, gente? Não tem nem papo, não tem nem discussão. Enfim, fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.